Fala rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Laboratório 21 e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse equipamento aqui, certo? Essa ferramenta, a LC Meter, que nada mais é do que um capacímetro e indutímetro, uma ferramenta que vai nos ajudar aí a medir capacitores, né, os condensadores e os indutores, né, as conhecidas bobinas nas placas eletrônicas. Então, seja você aí um projetista, ou seja você que trabalha com manutenção, você é técnico aí de bancada, independente da área que você atua, do tipo de placa que você trabalha, esse equipamento aqui vai te auxiliar muito. Então, todo mundo que trabalha aí na área da eletrônica deveria ter um equipamento desse na bancada. E eu já vou falar para vocês a importância de ter um equipamento desse, o porquê que eu achei necessário comprar, né, adquirir uma ferramenta dessa, podendo até utilizar outros equipamentos, né? Então, por que eu preferi comprar, por exemplo, esse equipamento aqui, ao invés de fazer uma análise com osciloscópio, ao invés de fazer uma análise aí com multímetro, né? Então, eu vou estar contando essa história para vocês antes de a gente falar um pouco do setup aqui e mostrar algumas medições com esse equipamento, beleza? Antes de a gente começar a falar do equipamento, eu preciso contextualizar com o nosso multímetro, o nosso querido multímetro, que é a ferramenta principal do técnico, do projetista, toda aquela pessoa que está associada, né, ao mundo da eletrônica, tem um multímetrozinho na sua bancada para utilizações básicas, né? Com o multímetro a gente consegue medir tensão, corrente, resistência, a gente consegue fazer teste de continuidade, medir semicondutores, né, diodos, a gente consegue medir, por exemplo, capacitores também. Aqui a gente tem a escala de capacitores, a gente consegue medir, dependendo aí do seu multímetro, frequências, medir temperatura, corrente elétrica, né, verificar ganhos, por exemplo, dos transistores. Então, o multímetro é uma ferramenta que ajuda pra caramba na bancada do técnico ou do projetista aí que trabalha com eletrônica, certo? Só que, em relação a algumas medições, a gente tem que levar em conta o quê? Que o multímetro é uma ferramenta básica, certo? Ele nos proporciona diversas análises aqui infinitas, né? Que a gente, através aí da nossa do nosso conhecimento, né, na parte da eletrônica, a gente pode fazer diversas medições aí com o multímetro. É uma ferramenta que tem infinitas formas aqui de a gente trabalhar com ela. Porém, se tratando, né, de medição em capacitores e indutores, o nosso querido multímetro, né, pelo menos esses multímetros mais básicos, multímetros aí que chega na casa aí dos 300 a 400 reais, que na maioria dos técnicos usam esses tipos de multímetro, a gente não tem tanta precisão quando se trata aí de uma medição em capacitores, ou pelo menos aí os capacitores que têm valores muito baixos, a gente tem dificuldade de fazer análises com esses tipos de multímetro aqui. Se tratando de escala de indutores, a gente não tem nos multímetros básicos, certo? Então a gente até pode adquirir aí um multímetro com osciloscópio, um multímetro com indutímetro também acoplado a ele, né, com um bom capacímetro também, porém o valor desse equipamento ficaria muito alto, né? A gente poderia encontrar um equipamento desse no valor de 2.000 e tantos reais aí, para poder estar trabalhando na bancada. Então, melhor que você tenha um multímetro mais barato, né, e você compre outros equipamentos aí para fazer as outras funções, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para você, esse meu multímetro aqui, ele tem uma dificuldade de medir valores de capacitores, né, na base ali de picofarad, certo? Que é um valor muito baixo. Já com o meu LC Meter, eu consigo verificar esses valores de capacitores, né, com valores baixos aí, de uma forma melhor, certo? Toda ferramenta ela tem a sua tolerância, ela vai ter a sua variação, então a gente não vai pegar aquele valor exato, mas um valor aproximado que dê para a gente entender que aquele componente está bom ou está ruim. Então, como eu falei para vocês, está aqui o meu multímetro, eu tenho outro multímetro aqui, eu tenho vários outros multímetros aqui também, que é a mesma coisa, né? Tenho sempre aquela mesma dificuldade. Então, o que eu fiz, pessoal? Acabei adquirindo, né, essa ferramenta. Já faz um bom tempo que eu tenho esse equipamento aqui na bancada, né? Eu estou fazendo esse react agora, mas já faz um bom tempo que eu tenho
esse equipamento e utilizo esse equipamento sempre que preciso aí. Importante você saber que cada ferramenta que você tem na sua bancada, ela tem as suas particularidades. Então, eu tenho um osciloscópio, por exemplo. Meu osciloscópio eu uso para uma determinada análise, né? Um tipo específico aí de análise. Já o meu multímetro eu vou utilizar muito mais do que o meu osciloscópio, muito mais do que o meu LC Meter, muito mais do que outras ferramentas que eu tenho aqui. Porém, essas ferramentas aqui, pessoal, que são específicas para um determinado tipo de análise, ajuda muito, né? E é praticamente o divisor de águas em alguns tipos de problema que a gente pega na bancada, certo? A gente, como técnico aí em eletrônica, como técnico, seja da área que você atua aí em reparos de placa que você faz, certo? Mas enfim, vamos fazer alguns testes aqui, né? Eu vou ligar o equipamento, como vocês podem ver aqui, está aqui o equipamento ligado, e sem pressionar nenhuma tecla, a gente consegue medir aqui, ó, capacitores em picofarad, certo? Tá aqui, ó, PF picofarad. Clicando aqui, pessoal, nesse primeiro botão, a gente tem a escala de microfarad, ok? Isso aqui é para que a gente pegar valores mais altos, não costumo usar isso aqui. Aqui a gente tem a função LC, que é para medir os indutores, certo? E aqui a gente tem a escala função aqui para verificar a frequência, ok? Mas vamos lá. Esse botão aqui 0 é para a gente poder regular, né, o nosso equipamento, para fazer uma calibragem dele, para fazer uma determinada análise em um componente específico. As garrinhas que vem nele, pessoal, são essas aqui, ó. Eu não costumo utilizar essas garrinhas porque eu não trabalho muito com componentes PTH, que são esses componentes aqui, ó, que eles têm esse ferrinho para soldar de um lado para o outro da placa. Então eu não costumo utilizar muito porque eu não trabalho, o tipo de reparo que eu faço na bancada, né, de equipamentos eletrônicos é mais placa de celulares mesmo. Então eu não uso muito esse tipo de garrinha. Prefiro utilizar as próprias ponteiras aqui, por exemplo, do multímetro, certo? É claro que quanto menor a ponteira, a precisão da análise é maior, certo? Agora, quanto maior fica a ponteira, né, a gente tem uma variação aí de medição bem diferente. Porém, dá para a gente pegar, dá para ter ideia de que realmente está batendo ali o valor da medição. A gente vai mostrar isso para vocês na prática. Vamos lá. Então, como é que é a ferramenta, a estrutura, né, a construção da ferramenta? Aqui a gente tem, ó, um equipamento, né, que pega 4 pilhas, então ele vai ser alimentado, cada pilha dessa aqui a 1.5 volts, né? A gente vai ter 6 volts aqui, certo? De pilhas para poder fazer com que esse equipamento ligue. Aqui a gente tem uma entrada de fonte, certo? A gente pode utilizar uma fonte externa. Tem fontes aí de 9 volts que você pode utilizar aqui nesse equipamento para poder ligá-lo, né? 9 volts AC, né? E aqui 500 miliampere de corrente elétrica para que você não danifique aí o seu equipamento, né? De repente vai botar aqui uma fonte aí que seja com uma tensão maior, você pode danificar o seu equipamento. Se botar uma com tensão menor, talvez o aparelho não ligue. Então você pode utilizar ele com fonte externa. Eu particularmente já usei bastante com fonte externa, né? Pelo menos você não precisa estar gastando pilha aí toda hora. Esse equipamento aqui, pessoal, ele tem auto power. O que é auto power? Por exemplo, auto power é se, por exemplo, a gente está trabalhando aqui na bancada. Chega um momento que a gente tem que resolver uma coisa, alguém nos chama e o equipamento fica ligado ali, né? Descarregando a pilha e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele se desliga sozinho, depois de uns 4 a 5 minutos aqui, parado aqui, né? Sem ninguém mexer, sem ninguém estar usando ele, ele simplesmente vai e se desliga sozinho. Eu acho bacana essa função, porque a gente não precisa toda hora estar desligando ele. Tem horas que a gente esquece, né? E aí, quando a gente esquece, se a gente não... Por exemplo, eu mesmo tenho esse... Vou explicar para vocês, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Esse osciloscópio aqui, e às vezes eu esqueço ele ligado na bancada. Quando eu vou ver, ele está totalmente descarregado, tem que botar ele para carregar e tal, e tudo mais. Então já esse equipamento aqui, ele se desliga sozinho, isso é uma forma aí até de economizar bateria, certo? Vamos lá, pessoal.
Já falei disso aqui é para ligar e desligar, certo? A gente tem um botãozinho aqui, tem um cabinho aqui que a gente pode fazer uma conexão USB. Inclusive a gente até recebe quando a gente compra esse cabozinho aqui. Eu nunca usei, nunca fiz teste com ele aqui ligado, né? A USB. Isso aqui provavelmente tá para carregar também, alguma coisa do tipo, certo? Vem essa outra garrinha aqui para fazer medições, né? Para medir dessa forma aqui, ó, alguns componentes que tem uma perna mais durinha, né? A gente pode conectar dessa forma, fazer a medição aí em alguns indutores. E aqui, vamos lá, vamos para análise, né? Eu vou pegar primeiramente para a gente fazer uma medição em capacitores. Para não ficar muito grande, a gente não vai testar muitos capacitores, não. Eu vou testar aqui um capacitor e um indutor, certo? Eu tenho aqui esse capacitor, que é um capacitor eletrolítico. Ele tem polaridade, certo, pessoal? Então eu tenho que colocar aqui, ó, no local certo para não dar errado aí a nossa medição. E lembrando que sempre que for fazer uma medição com o seu indutímetro, procure descarregar o capacitor, né? Não vá fazer uma medição com o capacitor carregado, porque isso pode interferir na medição e até causar um problema aí no seu equipamento. Então vamos lá. Para medir ponteira preta aqui no ferrinho, né, menor, beleza? E ponteira vermelha a gente vai medir na partezinha maior, certo? E lembrando que a gente tem essa marcação aqui de negativo, né, de menos aqui do nosso capacitor. Antes de a gente fazer essa medição, eu esqueci de uma coisa que eu preciso falar, porque é muito importante, senão você vai medir errado aí seus componentes, né, que é fazer uma calibração. Como é que a gente faz uma calibração nesse equipamento? A gente junta aqui, ó, as ponteiras, certo? E pressiona aqui, ó, o botão 0. Pressiona e segura por alguns minutos e ele vai calcular, vai dar OK e vai data salved, certo? Quando ele mostrar isso aqui, a gente solta e aí o nosso capacímetro indutímetro vai estar calibrado. Agora sim eu posso fazer a minha medição. Vamos conectar aqui. Aqui diz que esse capacitor ele é de, vamos lá, 470 microhenry. Então a escala aqui está em picofarad, certo? Não vai dar certo isso aqui. Eu tenho que colocar o meu indutímetro em escala de microfarad, certo? Ele estava em picofarad. Vamos regular também essa escala, né? Vamos regular aqui. É sempre bom fazer uma regulagem. Ele já está em 0 aqui, mas mesmo assim eu vou regular. Pressiono 0, espera um pouco aí, ele vai começar a calcular, certo? Mostrando ali, calculando. Nessa escala de microfarad ele demora um pouquinho mais. Já mostrou OK, vai mostrar data salva. E a gente, ó, simplesmente pode soltar, desconectar aqui e agora sim a gente vai fazer a medição, certo? Vamos medir aqui para ver. Vou medir aqui esse capacitor e aí mostra pra gente 439 microfarad. Bem aproximado, né, pessoal? Aqui está 470, aqui está 440, digamos assim, né? Mas sabemos que esses equipamentos, o próprio capacitor, né, o próprio cabo, às vezes acaba interferindo e a gente tem que ter uma tolerância para isso, né? A tolerância aí entre 10 a 20%, mais ou menos, aí a gente pode estar pegando aí, certo? Então eu acho que 20% seria muito, né, para esse equipamento, mas sempre vai dar uma diferença pequena, né? Mas a gente já entende que o capacitor ele está bom, certo? Se tivesse dando valor aqui muito baixo, esse capacitor aqui ele estaria danificado, né? Se fosse medir aqui tivesse dando 200, 100, né? Então a gente já saberia que esse capacitor aqui está com defeito, mas a diferença aqui é muito mínima, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou desconectar aqui esses cabinhos, né? Essas garrinhas de jacaré. E agora eu vou conectar as garras de um multímetro que eu tenho aqui para a gente fazer uma medição em um indutor de uma placa de smartphone, que é bem pequenininho, né? Um componente bem chato de medir. Vamos lá? Vou conectar aqui a minha ponteira vermelha e minha ponteira preta, que é a ponteira negativa. Vou pegar aqui as minhas garrinhas de jacaré. Aqui, na verdade, não é a garrinha de jacaré, né? Aqui é a garra do tigre, né? Que aqui é as ponteiras do multímetro. Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a placa, galera. Vou pegar uma placa aqui. Eu vou mostrar aqui no microscópio para vocês
uma plaquinha que eu tenho aqui, uma sucata, uma A10S. Deixa eu só conectar aqui o microscópio para a gente poder fazer uma verificação se ele realmente mede bem. Deixa eu aumentar aqui, por exemplo, para ficar bem certinho aí para vocês. Pronto, vocês estão vendo bem aí. Vou só conectar isso aqui na câmera para ela acabar não desligando aqui. Ela está bem descarregada. Pronto, agora já conectado ali também o meu microscópio. Deixa eu só ativar ele aqui agora. Deixa eu ativar aqui, deixa eu esperar aqui que ele demora um pouquinho aqui para ativar. Mas já está ativando. Pronto, agora ele vai ativar aqui. E eu vou medir, pessoal, esse indutor aqui, ó. Tá vendo esse indutor aqui? Esse indutor aqui, ele é de 1 microhenry, certo? Eu já vi o valor dele no esquema elétrico e ele é de 1 microhenry. A gente tem outros também indutores aqui, ó, na placa do smartphone A10S, certo? Da Samsung. Então eu vou fazer uma medição aqui para ver, né, se realmente está batendo correto, se está mostrando aqui 1 microhenry. Como é que eu vou fazer primeiro? A gente vai desplugar aqui o botãozinho, né, do capacitor e vamos pressionar aqui, ó, no LC, que é o botão de verificar os indutores, certo? Agora o que é que eu vou fazer? Ó? Mostra aqui a overranger, né? Quer dizer que as ponteiras estão sem encostar, ou seja, que o circuito está aberto. Vou juntar aqui, ó, ficou zerado ali, mas mesmo assim, o que é que eu vou fazer? Eu estou unindo aqui as pontas e eu vou calibrar aqui, ó, pressionando o 0, certo? Pressionando o 0, já mostrou ok, data salve e já está calibrado. Se eu quiser fazer uma nova calibração, né, para ter certeza, para melhorar a regulagem, né, a calibração do meu equipamento, é só você vir novamente e fazer isso por pelo menos umas 2 ou 3 vezes aí, certo? Pronto. Fazer mais uma vez para realmente ficar top 100% e beleza, tá zeradinho aqui, tá tudo ok, beleza? Então, às vezes a gente faz uma vez só e ele fica dando alguma diferença aí. Vamos lá, pessoal? Essa ponteira aqui, eu percebo que uma é um tamanho, outra é outro. Então, às vezes pode alterar aí na medição também, certo? Vou colocar aqui o que a gente tem lá, ó. Bem aproximado ali, ó, 1 microhenry. A gente segura um pouco aqui, ó, ele tá ficando ali, ó, uma precisão enorme, certo? Olha lá, ó, vê a precisão disso aqui, ó. Então aqui a gente já sabe que esse indutor ele está perfeito, certo? Ele não está com defeito. Olha lá a precisão, ó, do LC meter, tá vendo? Se eu der uma calibrada aqui, ainda que ele vai ficar melhor ainda se brincar. Ele vai bater o 1 microhenry ali certinho, ó. Mas a gente percebe, ó, que ele está medindo, ó, bem ok, certo? Tá medindo aí certinho 1 microhenry, né? Deixa eu pegar outro indutor aqui. Esse aqui eu não sei a referência dele. Deixa eu raspar aqui, porque raspando a gente pode medir certinho ele aqui. Porque ele vem com esses indutores aqui. Ele vem com esmalte, né? Tipo de um esmalte aqui em cima dele. Então deixa eu dar uma raspada aqui nele. Raspar aqui também do outro lado. E vamos fazer um teste aqui nesse indutor. Medindo aqui, também a gente encontra um indutor, ó, de 1 microhenry, né? Então esse aqui também é de 1 microhenry. A maioria dos indutores, né, das placas aqui, principalmente do setor aqui da fonte chaveada, né, que seria o Power Manager, a maioria deles são de 1 a 2 microhenry, né? Aqui a gente tem, ó, um valor bem baixo, certo? Tá vendo que a gente consegue pegar aqui, ó, também valores bem baixos, né? Abaixo de 1 microhenry, a gente já pegou aqui, ó, um valor bem baixinho, certo? Deixa eu verificar aqui um outro. Deixa eu ver se a gente consegue medir esse aqui. Esse aqui, ó, de 1.4 microhenry, né?
Então a gente verifica aqui, né? Esses outros aqui eu não tinha pego a referência deles não, mas a gente vê que ele muda os valores, não? Ou seja, ele consegue realmente ler bem os indutores, certo? Deixa eu ver esse aqui, talvez a gente não consiga medir aqui por conta do espaço. Teria que tirar essa blindagem, teria que utilizar aqui a retífica para conseguir extrair essa parte para a gente medir. Mas já deu aí para vocês entenderem, né? Entenderem aí o funcionamento dele. Deixa eu ver esse aqui. A gente medir esse aqui é de aproximadamente aí 1 microhenry também. Quebrou aqui, isso aqui é uma sucatinha. E os outros também, provavelmente aí em torno de 1 microhenry. Esse aqui a gente não vai conseguir medir porque também tem um componente aqui na frente. E essa ponteira aqui, ó, não é a indicada para a gente medir, né, componentes assim que estão muito próximos. Tem outra ponteira aqui que eu uso para fazer essa medição, certo? Mas já deu aí para ver, né, que a ferramenta é uma ferramenta precisa. Então, por conta disso, pessoal, eu acabei adquirindo esse equipamento. Por quê? Porque é um equipamento que nos ajuda em diversos tipos de análise. Por exemplo, vou analisar um amplificador, né, de áudio. Por exemplo, esse aparelho aqui, nesse indutor onde eu estou verificando aqui, ó, é exatamente a parte de amplificação de áudio, né? Então, esse indutor, ele fornece uma potência, né, de corrente elétrica para o amplificador de áudio, amplificar o sinal e mandar para o alto-falante, né? Então, o circuito integrado, né, ele faz um chaveamento nesse indutor, gerando um campo eletromagnético, e a gente consegue, pelo menos com esse equipamento aqui, fazer uma verificação quando a gente tem falhas de áudio, para saber se esse indutor é a falha ou se o problema pode estar, por exemplo, associado ao próprio circuito integrado. A gente pode utilizar esse equipamento para verificar os indutores, né, das linhas Buck, que são as saídas de power management que alimentam aí principalmente a parte de processador, né, e memória SD-RAM aí nos smartphones e até em outras placas como notebook, placa de videogame também. Então é um equipamento que ajuda bastante nesse âmbito, né, de verificar se esses indutores eles estão com a propriedade correta, né, com os valores aí corretos. E lembrando, para quem trabalha, né, com placas eletrônicas, quando vocês forem medir um indutor, você pode até medir esse indutor na placa. Se caso você vê que ele está com muita diferença, o bom é você extrair esse componente e medir fora. Mas dá para você medir na placa tranquilamente. Pelo menos nas placas de smartphone a gente consegue medir de boa nessas placas de componente SMD. Agora, quando a gente vai analisar capacitores, né, que são os condensadores das placas, que são esses componentes aqui que vocês estão vendo, o correto é remover os capacitores da placa para medir ele fora da placa, porque quando a gente vai medir na placa, né, a gente acaba tendo uma interferência muito grande e aí o que acontece? A gente não consegue medir de forma precisa. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí para vocês. Acredito que vocês devem ter gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, certo? A gente tem um outro canal de manutenção de placas de smartphone. O nosso canal GS Celsius Tech. Muita gente que acompanha a gente por esse canal já nos conhece do outro canal, mas se você ainda não conhece a gente do outro canal, na descrição aqui eu vou estar deixando o link do nosso canal GS Celsius Tech. Você pode estar se inscrevendo lá, né? E se inscreve aqui também nesse canal para sempre estar ligado nas dicas que a gente passa aqui, tanto da parte da eletrônica geral, como também dos equipamentos eletrônicos, né, ferramentas que a gente utiliza na bancada no dia a dia. Beleza? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.